Na cena de um crime, os insetos se tornam peritos em investigações dignas de roteiro de filme. 911, what's your emergency? No fingerprints, no witnesses of any kind. Esses minúsculos seres produzem provas capazes de construir uma linha do tempo que determina até a causa da morte de uma vítima. No Laboratório de Entomologia Integrativa do Instituto de Biologia da Unicamp, cientistas se dedicam a entender o comportamento desses detetives da natureza. Alguns insetos são atraídos pelo odor de restos mortais. A mosca varejeira é a primeira a pousar, depositando os ovos que se transformarão em larvas, completando o ciclo até a fase adulta. Esse desenvolvimento funciona como um marcador do tempo. Se você está investigando um homicídio, aquele corpo de uma pessoa vítima de homicídio, então você saber a data da morte é fator crucial para iniciarem essas investigações. Então, a entomologia forense provê principalmente essa informação. Os pesquisadores monitoram as larvas 24 horas por dia, em um ambiente com temperatura controlada, dando continuidade ao ciclo de desenvolvimento iniciado no local onde o corpo foi encontrado. Quando a mosca alcança a fase adulta, é como se as provas do possível crime ficassem registradas nos insetos, como digitais. Essas são moscas que nasceram aqui no nosso laboratório. Os insetos não têm controle de temperatura, metabólico de temperatura como a gente. Então é muito importante no campo forense a gente entender qual é o efeito da temperatura no desenvolvimento, porque a depender da temperatura, esse inseto pode demorar mais ou menos para nascer. Então, por isso que a gente tem todos os equipamentos que eles garantem a ajuste de temperatura e assim a gente mantém um padrão para poder comparar com os casos reais. Em análises realizadas em laboratório, pesquisadores da Unicamp já identificaram nas moscas varejeiras vestígios de DNA humano, drogas, veneno e até pólvora, indicando as possíveis dinâmicas que levaram à morte da vítima. As técnicas que unem natureza e ciência permitem traçar até a rota feita pela vítima no dia da morte. Se o corpo foi encontrado em um lugar com espécies de insetos que não são comuns daquela região, é indício de que foi deslocado pelo possível suspeito. Por mais interessante que seja a entomologia forense, mas muitos locais essa ferramenta deixa de ser utilizada porque os gestores acham desperdício de tempo e de perito, ficar dedicado a isso. Às vezes, quando surge um caso de repercussão muito importante, então saber a data da morte às vezes é crucial, aí vem a importância, que não é dada nos casos corriqueiros. O Instituto de Criminalística e as unidades da Polícia Científica do Estado de São Paulo não possuem um laboratório próprio de entomologia forense. Por isso, insetos coletados por peritos em alguma situação de investigação são levados até universidades como a Unicamp, que pode fornecer auxílio para a identificação da espécie ou idade do inseto coletado. Frequentemente, policiais peritos de outros estados participam de encontros com cientistas na universidade. Eu estou aqui hoje porque tem um trabalho sendo desenvolvido em Brasília. O Instituto Nacional de Criminalística, junto com a Academia Nacional de Polícia, desenvolveram um centro de estudos tafonômicos, que é um local para estudar a morte, o que acontece com os corpos depois da morte das pessoas. Para manter uma análise rigorosa, a Unicamp oferece cursos de aprimoramento para as polícias científica e federal. Já ocorreu algumas vezes aqui em São Paulo, da própria Secretaria de Segurança Pública, pedir que fosse oferecido curso já para os peritos, Então, a gente tem feito junto com a polícia científica de cada estado, ou então aqui dentro da universidade, oferecido esses cursos de aperfeiçoamento, onde o perito pode vir aprender a parte de identificação de insetos, principalmente imaturos, que é um grande desafio, que é uma linha de pesquisa forte do laboratório. Com as novas pesquisas, os cientistas estão criando um banco de dados para acelerar as identificações dos vestígios periciais. A ideia é que, no futuro, os estudos produzidos na Unicamp se tornem modelo de referência em toda a América
América do Sul. O nosso grande objetivo atualmente é expandir o nosso conhecimento, né? E a gente tem feito isso com a chegada de pesquisadores que também estão hoje fazendo treinamento ou fazendo pesquisas atuantes aqui com grupos parceiros, com universidades como Chile, universidades da Colômbia, da Argentina, do Peru e de outros países da América do Sul. Os vários desfechos de casos criminais levaram a Unicamp a se tornar a primeira instituição do Brasil a ampliar pesquisas sobre entomologia forense nas linhas de investigações ambientais e de maus tratos animais. Atualmente a gente tem trabalhado com outras aplicações também, né, como diz respeito aos maus tratos aos animais. Tem crescido muito, infelizmente, o número de casos. Além disso, também a gente tem trabalhado com a parte de crimes ambientais, é outra questão que também está crescendo muito, né? Isso não é só no Brasil, mas em outros países, a mundo afora. E com relação à contaminação, degradação de áreas, e a gente já consegue, a partir do levantamento de espécies que existem no ambiente, algumas espécies chaves, a gente consegue também perceber que houve degradação de uma determinada área ou não.